Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e no vídeo de hoje temos o Planeje Sua Aula com a professora Ângela. Na semana passada eu tive uma conversa com as minhas amigas professoras, meus amigos professores e com os familiares que também trabalham aí a disciplina de matemática em casa com as crianças de vocês. E eu disse que nós íamos começar um estudo sobre as habilidades que contemplam o objeto de conhecimento fração. E hoje, para iniciar o nosso estudo, eu trouxe a habilidade que está presente no segundo ano do ensino fundamental 1. E essa habilidade diz o seguinte: resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte com suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. De que maneira que eu, professora Ângela, planejo a minha aula com esta habilidade? Lembrando que ela tem como objeto de conhecimento problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte. Se nós observarmos onde que nós temos a fração aí, em que momento que ela entra? Quando eu tenho assim, resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, nós estamos falando de multiplicação. Metade, nós já estamos falando aí de fração e também de divisão. Triplo, a multiplicação e terça parte, a fração envolvendo aí a divisão. Porém, nós estamos falando de crianças que estão no segundo ano do ensino fundamental 1, que tem aí uma média de 7 anos. E até o momento, quando eles vão estudar esses conteúdos que estão aí nesta habilidade, provavelmente estas crianças já viram dobro e triplo. Por quê? Vejamos, olha, coloquei ali como unidades temáticas dos números, segundo ano, as habilidades. Se nós observarmos, na EF02MA05, que é a primeira habilidade que aparece aí nesta apresentação, eu grifei lá, olha, construir fatos básicos da adição e subtração. Então, nesse momento, a criança já teve contato com adição e subtração. Na habilidade de baixo, a mesma coisa, resolver e elaborar problemas de adição e subtração. Então, adição e subtração, essa criança já está aprendendo, ela já aprendeu, né, na realidade, ao chegar nessa habilidade que nós vamos trabalhar. E a habilidade antes dessa que eu estou apresentando para vocês, que eu disse que de uma forma implícita nós temos aí a fração, ela diz o seguinte: resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4 e 5 com a ideia de adição de parcelas iguais. Então, quando nós formos trabalhar a habilidade que eu trouxe para vocês, subentende-se que essa criança já estudou o quê? A multiplicação. Porque a habilidade anterior a essa que eu trouxe diz o seguinte, olha, resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, por 3, por 4, por 5 com a ideia de adição de parcelas iguais. Então, se ela já estudou a multiplicação por 2 e por 3, quando você falar em dobro e triplo, isso não vai ser uma novidade. Porém, quando você falar em metade, em nenhum momento nós vimos que essa criança estudou divisão. Embora ela já tenha vivido isso na sua vida, que é o que nós vamos fazer lá no levantamento dos conhecimentos prévios, buscar se ela já trabalhou esse conceito de forma implícita, sem saber. Metade, a terça parte. Então, o termo multiplicação, ela já trabalhou, então fica muito mais fácil você continuar o desenvolvimento do conceito de dobro e triplo, do que metade e terça parte. Porque dobro e triplo, eles já viram na habilidade anterior. Então vamos continuar aqui. O primeiro levantamento dos conhecimentos prévios que eu faria nesta habilidade, ao trabalhar esta habilidade, seria de dobro e triplo, porque, como eu disse, numa habilidade anterior a essa foi trabalhado aí o conceito de multiplicação por 2, por 3, por 4 e por 5. Então, como que eu faria? Eu faria mesmo através desses dois problemas, apresentando essas duas situações de problemas. Júlia tem 5 doces,
Marcos tem 2 vezes essa quantia. Quantos doces Marcos tem? Então eu coloquei algumas supostas respostas que nós poderíamos ter. Bom, se Júlia tem 5, Marcos tem 2 vezes, então 5 mais 5. Marcos tem 5 de Júlia mais 5, 2 vezes. Então 5 mais 5, 10. Então as crianças poderiam falar 5 mais 5 ou até mesmo, para quem lembrar lá da multiplicação, que se foi trabalhada na forma de tabuada, apresentada, né, na forma de tabuada, ela pode falar 2 vezes o 5. Então, aí você já tem a noção se essa criança sabe ou não. Então, nesse momento em que você faz o levantamento dos conhecimentos prévios, você vai ver onde você vai começar, por onde você vai começar. Você vai começar resgatando lá a multiplicação, você vai colocar o conceito de 2 vezes, o que você vai fazer? O segundo problema que eu traria como levantamento dos conhecimentos prévios. Tia Maria vende bolinhos. Ela coloca 4 bolinhos e um saquinho para vender. De quantos bolinhos ela precisa para encher os saquinhos? Então você pode pedir que eles desenhem a situação, você pode pedir que eles falem a situação e você vai registrando na lousa para que eles cheguem a essa conclusão. 4 mais 4 mais 4 é 12 e o melhor ainda, o esperado, o 3 vezes 4, que seria o 12. Então, essa é a resposta que nós esperamos, né? O 2 vezes o 5 e o 3 vezes o 4. Quando a criança apresenta o 2 vezes o 5, 3 vezes o 4, significa que ela aprendeu lá a multiplicação que foi apresentada na habilidade anterior. E agora, inserir o dobro e o triplo vai ficar muito mais fácil e prático. Nesse momento também, se você percebe que a maioria ou que eles não conseguiram, ou alguns deles, é o momento de voltar aí à multiplicação. Então, 5 mais 5 é 10, ok. Mas o que é a multiplicação? Ela vai abreviar, ela vai ajudar nesse momento. Então, ao invés de usar 5 mais 5, usar 2 vezes 5. Ao invés de usar 4 mais 4 mais 4, usar aí o 3 vezes o 4. Feito o levantamento dos conhecimentos prévios, é o momento de começar a contextualização. Eu coloquei contextualizar e sistematizar por quê? Porque nesse momento você vai apresentar aí os conceitos de dobro. Então, quando você apresentar o conceito de dobro, você vai colocar lá dobro, que contém 2 vezes uma quantidade, ou ainda, para calcular o dobro de um número, multiplicamos esse número por 2, ou seja, 2 vezes. E o triplo, que contém 3 vezes uma quantidade, ou ainda, para calcular o triplo de um número, multiplicamos esse número por 3, ou 3 vezes. Então, nesse momento, você está contextualizando, né? Você está trazendo esse conceito para eles, para que eles possam fazer essa comparação. Então, sistematizando, porque você pode levar aí já esses conceitos para os exemplos que você trouxe na hora em que você fez o levantamento dos conhecimentos prévios. Então, ao invés de você falar, Marcos tem 2 vezes, você pode falar, Marcos tem o dobro. Ao invés de você falar assim, eu preciso de 3 saquinhos para colocar nessa quantidade de bolinhos, você pode falar, eu posso usar o triplo de saquinhos. Então, se um saquinho contém 4 bolinhos, para eu colocar 12 bolinhos, quantos saquinhos eu preciso? Eu preciso de 3, ou seja, do triplo. Então, você já pode levar esse conhecimento, né, da contextualização, sistematizando com os exemplos que você trouxe. Dando continuidade, eu coloquei novamente a habilidade que nós estamos trabalhando, porque é muito importante nós sempre observarmos se as atividades que nós estamos propondo contemplam esta habilidade. E aí eu trouxe como sugestão também colocar as crianças em trios e usar ou material dourado ou até mesmo feijões e apresentar algumas situações. Então vamos supor, você coloca as crianças em trios e aí você distribui para elas ou as unidades do material dourado, que são aqueles cubinhos. Caso sua escola não tenha, você pode também trabalhar com feijões ou qualquer outro objeto para montar ali alguns grupinhos. Então
Então vamos supor, os trios montarão ali 3 grupinhos com 5 feijões. Então a ideia é que eles observem que eles vão ter ali o triplo. Então cada criança do grupo tem 5 feijões. Então qual é o total? É o triplo. As crianças podem formar também, além de grupinhos ali com 5 feijões, grupinhos com 2 grupinhos com 8 feijões. Então eles vão ter o dobro. Então a ideia é trabalhar ali o conceito de dobro e triplo. E nesse momento pedir que eles registrem o que eles estão fazendo. Assim eles estarão elaborando algumas situações e problemas diante daquilo que eles estão vivendo ali, diante daquela experiência, né? Então por isso que eu coloquei, separar 2 e 3 grupos seria de objetos, né, de unidades. E com as unidades de material dourado ou feijões, verificar as situações e calcular. Lembrando do calcular ali usando o dobro e o triplo, para que eles possam se familiarizar agora com esse conceito. E pedir para que eles registrem tanto em forma de desenho quanto em forma de escrita, para que aquilo ali seja, né, significativo, para que a aprendizagem aconteça de uma forma significativa. E nesse momento também você pode utilizar ali situações, problema que estejam ou em apostila, ou em livro didático, ou qualquer outro material de apoio que você utilize. Então nesse momento também é muito importante para que haja uma sistematização mesmo daquilo que está sendo trabalhado e uma aprendizagem, você pode estar trazendo ali outras situações e problemas também para serem trabalhadas. Já trabalhado dobro e triplo, lembrando que eles ainda não tiveram contato com a divisão, né? Nós vimos lá em habilidades anteriores que eles não tiveram contato com a divisão. Só que nesse momento você já pode trazer essa ideia de divisão. Eu coloquei 2 situações aqui que nós podemos colocar como levantamento dos conhecimentos prévios, tanto de metade quanto de terça parte. A primeira eu coloquei assim: quem aqui já dividiu um doce com um amigo ou parente e dividiu em partes do mesmo tamanho, para que vocês dois ficassem com tamanhos iguais? E como fizeram isso? Então é importante observar quais são as respostas, porque eu creio que uma criança de 7 anos provavelmente já tem aí dividido um doce, um biscoito ou qualquer outra coisa, qualquer alimento em 2 partes iguais para dividir com alguém. Então vamos observar quais são as respostas que eles trazem. E aí propor uma outra discussão, para que você possa verificar o que eles já sabem sobre isso. Quem aqui já dividiu um doce com 3 amigos ou parentes e dividiu em partes do mesmo tamanho, para que todos ficassem com partes iguais? E como fizeram isso? Então aqui nesse momento nós vamos verificar se eles já fizeram essa divisão em metade e em 3 partes iguais, que seria a terça parte, né? Então nesse momento nós vamos verificar quais são as respostas que eles trazem. Provavelmente você terá aí algumas respostas que eles já fizeram essa divisão, ou com um amigo, ou com um irmão, ou com alguns primos. E é o momento então de iniciar colocando os conceitos. Olha, eu coloquei nesse momento falar sobre os conceitos de metade e terça parte. Lembrando, gente, que eles ainda não viram divisão. Então, trazer o conceito de metade é falar do dividir algo, né? E até mesmo eu trago nos slides em seguida situações assim de você trazer essa vivência para a sala de aula, né? Nós vamos ver ali no momento em que eu vou sugerir que seja feita uma salada de frutas coletiva, onde em grupo eles vão fazer essa divisão. Então, pedir para que eles tragam uma fruta, se for, por exemplo, uma laranja, que ela já venha descascada para facilitar o nosso trabalho, mas se for uma banana ou uma maçã, aí é mais fácil fazer isso. Então, primeiro cada criança vai dividir essa fruta na metade, depois cada metade dividir em 3 partes iguais. E aí falar da terça parte, né? Então, olha, metade, dividir algo ou alguma coisa em 2 partes iguais. Terça parte, dividir algo ou alguma coisa em 3 partes iguais. E quando trouxer esses conceitos, trouxer assim com alegria, porque é algo que eles já viveram e não sabiam o que era. Então, olha que legal, você já trabalhou
esse conteúdo, essa matéria nova que a Pro está ensinando. Metade, você já dividiu aí o seu chocolate, você já dividiu o seu pedaço de bolo com um amigo, na metade, em 2 partes iguais. E trabalhar a questão da metade, da terça parte, é muito importante. Vocês irão ver também nas habilidades lá do 3º ano, do 4º, do 5º e do 6º, o quão importantes são esses 2 conceitos de metade e de terça parte para dar continuidade no estudo sobre frações. Então, olha, metade, dividir algo ou alguma coisa em 2 partes iguais. Quem nunca fez isso? Terça parte, dividir algo ou alguma coisa em 3 partes iguais. E propor isso em atividades futuras que eu vou apresentar agora. Olha a atividade que eu coloquei aí, olha, outras propostas de atividades. Então, uma salada de frutas coletiva, usando os conceitos de metade e terça parte ao cortar as frutas. Então, cada criança traz uma fruta, primeiro ela corta na metade, então ela vai dividir a metade. Depois, cada metade pode ser dividida em 3 partes iguais. Então, nesse momento, ela vai vivenciar isso, ela vai vivenciar essa divisão. Além de facilitar tanto o aprendizado das frações, né, dar continuidade no estudo das frações, ela também vai ter aí o contato com a divisão, porque quando ela for aprender a divisão, esse nome divisão não vai ser algo assim, tão difícil. Não, eu já faço isso no meu dia a dia. Outra sugestão também de atividade para que seja feita aí uma sistematização, eu coloquei o seguinte, olha, colocar as crianças em trios, como nós fizemos lá em dobro e triplo, usar material dourado ou feijões e apresentar as seguintes situações. Uma das crianças do trio tem 6 bolas, que seriam representadas ali por 6 feijões ou 6 unidades do material dourado. Então ela vai distribuir igualmente em 2 caixas. Quantas bolas ficarão em cada caixa? Então lembrando que cada unidade ali vai representar uma bola. Então tem 6 bolas, tem 6 unidades. E vai distribuir igualmente em 2 caixas. Então o que ela vai fazer? Ela vai dividir a metade. Então nesse momento ela já vai ter esse conhecimento da metade, vai dividir a metade. Então quantas bolas ficarão em cada caixa? Uma outra situação problema, uma das crianças do trio tem 18 doces, que seriam 18 feijõezinhos ali, 18 unidades, 18 cubinhos do material dourado. E vai distribuir igualmente com 3 amigos. Com quantos doces cada um vai ficar? Então, nesse momento, a ideia da terça parte. E aí, você, enquanto professor, voltar lá na contextualização da metade, da terça parte, usar esses termos para que eles fiquem aí familiarizados com esses conceitos, para que eles possam usar aí num outro momento em que for trabalhado de forma implícita a fração, porque em nenhum momento nós estamos falando de numerador, de denominador, não, nós estamos falando apenas do conceito metade e terça parte, que são conceitos fundamentais para que haja continuidade desse estudo aí de frações nas séries futuras. Para avaliação, eu trouxe uma sugestão de atividade que ela também pode ser usada como uma investigação nos anos seguintes. Então, quando você for iniciar o trabalho com o 3º ano, com o 4º, 5º, 6º, até mesmo com o 7º ano, seria interessante iniciar por essa atividade, né? Uma avaliação de investigação, uma atividade investigativa. Por quê? Porque ao apresentar um número como esse, então, olha, apresentar um número e pedir para escreverem a metade desse número, o dobro desse número, o triplo desse número e a terça parte desse número. Nesse momento, você vai verificar, então, se o aluno teve o conhecimento dos conceitos e se ele conseguiu realmente aprender o que a habilidade estava propondo. Então, no número 6, a metade, se ele colocar lá 3, ok? O dobro, 12. O triplo, 18. A terça parte, 2. Então, significa que ele aprendeu. E como eu disse, essa atividade pode ser aplicada como uma atividade de investigação nos anos seguintes para verificar se os alunos já sabem esses conceitos. E eu coloquei aqui uma informação bem importante, olha. Outros exemplos de números que podem ser usados. Os múltiplos de 2 e 3.
Então, para desenvolver essa atividade, como eu coloquei ali o número 6, você pode utilizar outros números. Só que esses números têm que ser múltiplos de 2 e de 3, porque vamos supor que você coloque o 10. O 10 tem metade, ok, o 5. O 10 tem o dobro, ok, 20. O 10 tem o triplo, ok, 30. Mas a terça parte de 10, nós não vamos ter como resposta um número inteiro. Então, aí vai ficar complicado. Então, só tomar esse cuidado. Como nós estamos falando, olha, em metade, dobro, triplo e terça parte, todos os números que nós formos usar numa atividade como essa, tem que ser um número que seja múltiplo de 2 e de 3, para que tenha resultados aí com números inteiros. Agora eu quero mostrar aqui para vocês as habilidades dos anos seguintes que nós vamos trabalhar aí no longo das próximas quintas-feiras. Para o terceiro ano, percebam que a habilidade anterior a essa, que vai também de forma implícita trabalhar fração, trabalhar ali, olha, a ideia de metade, de terça, quarta, quinta e décima parte, nesse momento, os alunos já terão contato com a divisão, que foi a habilidade anterior. Já no quarto ano, ao trabalhar lá a habilidade lá embaixo, que eu anotei para vocês, reconhecer as frações unitárias, ó, nesse momento ele já fala em frações. Então, lá no quarto ano é o momento em que nós vamos falar de numerador, de denominador, mesmo porque nesse momento também o aluno já vem trabalhando aí o conceito de divisão e aí fica muito mais fácil ele associar aí a fração sendo um número racional, com numerador, denominador. E depois, todas essas habilidades do quinto ano, que trabalham frações, né? Do sexto ano são todas essas que trabalham frações e do sétimo ano todas essas daí também trabalhando frações. Bom, pessoal, e este então foi o Planeje Sua Aula com a professora Ângela. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Não esquece de avaliar o vídeo aqui deixando o seu comentário. E eu espero você nas próximas quintas-feiras para nós planejarmos juntos a nossa aula aí, envolvendo esse objeto de conhecimento frações em todas essas habilidades que eu mostrei para vocês. Muito obrigada e até mais!